Ok, então normalização. Vamos ver o que é isto de normalização e para que é que e como é que podemos conseguir ter uma base de dados normalizada. Para já, a normalização pretende eliminar redundâncias da base de dados. É essa a principal função. Portanto, uma base de dados normalizada é uma base de dados que não tem redundâncias. Ou seja, não tem dados que estão em vários sítios ou que se conseguem ir buscar a vários sítios. Isso, o facto dela não ter essas redundâncias é bastante benéfico para a base de dados. Porque se não tem redundância, significa que não temos aquelas situações em que eu quero saber qual é a morada de um cliente e num sítio está uma morada, noutro sítio está outra, por exemplo. Está bem? O que significa que haveria uma inconsistência nos dados, ou seja, a base de dados não estaria num estado consistente, que é um estado em que tem todos os dados válidos. Para além disso, como é óbvio, havendo redundância, estamos a ocupar espaço desnecessariamente. A mesma informação para que é que há de estar em vários sítios? Está a ocupar espaço em vários sítios. Portanto, nós pensamos numa base de dados cuja principal função é a inserção de dados e as consultas são feitas a poucos registros. É muito importante ela estar normalizada. Porquê? Porque a normalização vai dificultar a introdução de erros, ou pelo menos elimina a introdução de alguns erros, como aquela situação de ter moradas diferentes para a mesma pessoa na base de dados. Ora, então como é que nós conseguimos obter esta base de dados normalizada? Pronto, como eu já disse, intuitivamente, quando se está a fazer um modelo ER, nós somos levados intuitivamente a desenvolver um modelo que está normalizado, ou muito próximo disso. Portanto, eu aqui não vou partir de tabelas completamente normalizadas e estar a fazer o processo formal todo, porque já ontem tivemos a ver os vossos diagramas e aquilo já estava muito normalizado, está bem? No entanto, vamos ver aqui algumas características que são importantes e eu vou-vos dizer depois também o que é que devem ter, que qualidade deve ter depois as vossas tabelas para que estejam normalizadas. Ok, para já aqui umas características da tabela. Uma tabela, como aquelas que vocês criaram, tem cada coluna é atómica. O que é isso, cada coluna ser atómica? Quer dizer que a informação que está dentro daquela coluna não é divisível. Não é divisível aqui em termos de base de dados. Claro que o nome de uma pessoa pode-se dividir em palavras e em letras, mas em termos de base de dados significa que eu não vou estar a pesquisar letras ou tentar fazer alguma estatística com uma palavra desse nome. Por exemplo, se eu pretendesse aceder ao primeiro nome e ao último nome de um cliente, eu já estou aqui a querer dividir o nome em primeiro nome e último nome. Então, o que é que eu faria na base de dados? Criava um campo para o nome, outro campo para o último nome. Está bem? Estão a perceber? Que é para cada coluna ser atómica. Depois, cada coluna tem um nome único, isto é óbvio, na mesma tabela, cada coluna tem um nome único. Não podemos ter duas colunas com o mesmo nome. E cada valor de uma determinada coluna é do mesmo tipo. Vocês próprios tiveram que definir se aquilo era int, se era varchar, ou se era date, etc. Não há linhas duplicadas. Aqui já tem a ver com o conteúdo da tabela. Qual seria o interesse de ter duas linhas exatamente com a mesma informação? Não há linhas duplicadas, as linhas não estão ordenadas e as colunas não estão ordenadas. O que é que isso significa? Significa que a ordem com que as linhas se encontram na tabela não é importante,
Ou seja, eu quando vou pesquisar a tabela, às vezes pode-me aparecer com uma sequência de linhas, outra vez pode-me aparecer com outra sequência de linhas. Isto pode parecer desconcertante, mas na realidade, se eu quiser que essa consulta tenha uma determinada ordem, eu digo que quero aquilo ordenado por esta coluna ou por aquela. Está bem? O que eu quero dizer é que quando eu faço uma consulta sem pôr nenhuma dessas indicações, a ordem com que me vêm as linhas não é previsível. Lá por eu ter inserido este registro primeiro e depois este, não quer dizer que depois me apareça este primeiro e depois este. É isto que eu estou a dizer, está bem? Portanto, a ordem das linhas não tem informação. As colunas, a mesma história. A ordem das colunas não interessa. Porquê? Porque eu, quando vou fazer uma consulta à base de dados, eu posso dizer com que ordem é que eu quero as colunas. Quero que primeiro apareça esta coluna e depois esta. Mesmo quando eu crio a tabela, estejam ao contrário. Está bem? O que é que isto também significa? Significa que se eu tivesse duas tabelas, exatamente com a mesma informação, a única diferença era a ordem das colunas estar diferente, a informação mantinha-se a mesma, era a mesma. Está bem? E eu conseguia manipular a base de dados, ou consigo manipular a base de dados também obtendo os mesmos dados. Ok. Eu vou passar à frente disto. Vamos ver. Então, imaginemos esta tabela que aqui está. Só para vermos aqui um problema. Olhem aqui para a quinta linha, para esta aqui, do 104. Isto aqui é uma tabela com livros. Tem o ID do autor e depois tem o livro que esse autor escreveu. No 101 escreveu um livro. O 102 serve. O 102 escreveu aqui as 3 formas normais e depois a forma normal do voice code. Escreveu 2 livros. E isso está naquela mesma coluna. Qual é o problema que aqui temos? Colide com uma daquelas regras que eu disse que cada coluna era atómica. Nós aqui, claramente, esta coluna não é atómica. É divisível. Tenho ali 2 livros naquela mesma coluna. Eu depois vou querer pesquisar e quero saber quantos livros é que aquele autor fez. E são 2. E eu, para conseguir obter esses 2, tenho que andar a analisar aquele mesmo campo. Estão a perceber? Portanto, não é atómico. Isto não está correto. Não é uma tabela relacional. Está bem? Como é que se poderia resolver isso? Uma possível era esta aqui. Está mal, mas pronto, serve aqui. Autor, livro 1, livro 2. Pronto, o autor 102 já aparecia aqui com 2 livros. Só que isto também não é correto, ou não é uma solução perfeita. Porquê? Então, um autor, se escrevesse 3 livros, tinha que acrescentar mais uma coluna à tabela. Isto andar algo. E depois, se eu quisesse pesquisar, tenho que andar a pesquisar os livros, tenho que andar a pesquisar em quantas colunas. Isto aqui chamam-se grupos repetidos de colunas. E é de evitar. Está bem? Portanto, nós não queremos isso. E lembram-se, também no vosso trabalho, havia lá, já não sei de qual, que tinha lá o conteúdo da tabela estava no nome dos campos. É quase como está aqui, livro 1, livro 2, não é? Portanto, isso não é correto, porque depois é rígido, não se consegue acrescentar, alterar, eliminar conteúdo. Então, como é que nós colocamos esta tabela ou este conteúdo de uma forma melhorada? Então, mais normalizada. Então, para nós conseguirmos fazer isso, vamos usar as formas normais. Eu vou falar das formas normais. Vou falar de 3, está bem? São aquelas que normalmente é preciso saber. E para vocês aplicarem essas 3 formas normais, precisam de saber 5 pequenas frases. Nem chegam a ser frases. Eu só aqui neste slide já estou a mostrar 3 dessas frases. Então é assim. Uma tabela, para estar na primeira forma normal, tem que ter chave primária. Toda a gente sabe o que é, certo? Cada coluna é atómica. Também já perceberam o que é isso da coluna ser atómica, certo? E não há grupos repetidos de colunas, que é aqui livro 1, livro 2, livro 3. Portanto, uma coluna que tem chave primária, cada coluna é atómica e não tem grupos repetidos de colunas,
está na primeira forma normal. Portanto, já está melhor do que estar toda desorganizada. Está bem? Estão a perceber? Portanto, é preciso saber isto. Se deixar a primária, cada coluna é atómica e não há grupos repetidos de colunas. Está bem? Ok. Pronto, esta tabela que aqui está no exemplo encontra-se assim, tem uma chave primária, que até é uma chave composta, formada pelo ID do autor e o ID do livro. Cada coluna é atómica, sim, de facto, cada coluna é atómica, embora no livro tenha lá o nome, aquilo ali não é para dividir. E não há grupos repetidos de colunas, não existe autor 1, autor 2, ou livro 1, livro 2. Portanto, está na primeira forma normal. Muito bem, a primeira forma normal já é boa, mas ainda surgem muitos problemas com tabelas que estejam na primeira forma normal. Vejam esta. Vamos ver, esta tabela está na primeira forma normal? Vamos ver, tem chave primária? Tem. Está aqui. ID autor com ID livro. Cada coluna é atómica? Digam lá. Sim, cada coluna é atómica. E há grupos repetidos de colunas? Não. Então está na primeira forma normal. No entanto, ainda temos aqui problemas. Querem ver? Olha, analisando as duas linhas que estão assinaladas. O autor, ou melhor, o livro X 9.990 tem dois autores, o autor 101 e o autor 105, certo? E esses autores, um pode ser o primeiro autor, o outro é o segundo autor, as royalties que recebem, que é o dinheiro que recebem por cada venda, pode variar. E de facto varia. O autor 101 recebe 50 e o 105 recebe 90. Se calhar o autor 105 é o primeiro autor, ou participou em mais capítulos, etc. Pronto, até aqui tudo bem. Depois, este livro é editado por uma editora, que é a editora com o código 33, certo? Então está aqui o livro X1990, X9990 tem a editora 33, e naturalmente está aqui nos dois sítios. E é aqui, precisamente, nesta questão da editora que está o problema. Há algo que me impeça eu chegar aqui à linha 101 e alterar aquele 33 para outro número? Para o 10, por exemplo, que é outra editora. Eu não estou a dizer se não fica errado, porque precisamente fica errado, mas eu posso fazer isso. O meu modelo não me impede de fazer isso. E é esse o problema que tem esta tabela. Apesar de estar na primeira forma normal, ainda tem aqui problemas. Como é que nós resolvemos estes problemas? Normalmente, passar de uma forma normal para a seguinte, vamos fazer divisão da tabela. E a divisão tem a ver com o seguinte. De facto, as royalties por autor dependem tanto do livro como do autor, dependem do conjunto das duas coisas. O mesmo autor, em livros diferentes, pode receber royalties diferentes, certo? O mesmo livro, para autores diferentes, pode dar royalties diferentes. Portanto, eu para saber qual é a royalty que tenho que pagar, tenho que saber qual é o livro e o autor. Portanto, as royalties dependem do livro e do autor. Vamos ver aqui a editora. A editora depende do livro e do autor? Depende do autor ou depende do livro? Depende do livro. Só depende do livro. Eu sabendo o livro, o que é isso depender? É sabendo o livro, eu tenho que saber qual é a editora. E aqui é que está o problema. É que enquanto as royalties por autor dependem do conjunto autor-livro, portanto da chave primária na totalidade, a editora só depende do livro. Portanto, bastaria-me saber o livro para eu poder saber qual é a editora, certo? E então a divisão vai ser feita assim. Querem ver o resultado? Vai dar isto. A tabela foi partida em dois. Numa tabela temos as royalties por autor associadas ao autor e ao livro, e na outra temos a editora que só depende do livro. Portanto, tem uma tabela da editora e do livro. Ouçam, se vocês estivessem a fazer este modelo, nem iriam fazer o outro. Provavelmente faziam logo este. Faziam, eu tenho uma tabela de editoras. E punham lá as editoras. Estão a perceber? Portanto, por isso é que eu digo que nós somos tentados a fazer um modelo logo mais ou menos normalizado.
Ok, de qualquer das maneiras, em termos de formais, e nós podemos aplicar estas regras, e até existe símbolos matemáticos que podíamos usar para isto. O que nós estamos a dizer é o seguinte: uma tabela para estar na segunda forma normal tem que quê? Tem que estar na primeira. Na primeira era o quê? Ter chave primária, cada coluna ser atómica e não ter grupos repetidos de coluna. E para além disso, cada coluna não chave tem que depender da totalidade da chave. Ou seja, eu tenho que saber a totalidade da chave para conseguir identificar qual é essa coluna não chave. Volto a dizer, por exemplo, as royalties por autor dependem da totalidade da chave. Eu tenho que saber o autor e tenho que saber o livro para conseguir saber qual é as royalties, certo? Na tabela de cima, eu para saber a editora tenho que saber qual é o livro. Pronto. Então, estas duas tabelas estão na segunda forma normal. Está bem? Estão a perceber? Ok. Pronto. Nós podemos ter também tabelas na segunda forma normal e mesmo assim com problemas. E eu tenho aqui um exemplo. Uma tabela muito simples, vamos ver se esta tabela está na primeira forma normal. Digam-me lá, esta tabela está na primeira forma normal? Então vamos ver. Tem chave primária? Tem. Cada coluna é atómica? Sim. Tem grupos repetidos de coluna? Não. Está na primeira forma normal. Agora, cada coluna não chave depende da totalidade da chave primária? Vamos ver. Eu, para saber a editora, basta-me saber o livro. Depende. Eu, para saber a cidade da sede da editora, também me basta saber o livro. Eu, sabendo o livro, eu tenho que saber qual é a cidade sede da editora. Claro que vocês podem dizer, eu para saber a cidade bastava-me saber a editora. Se calhar era isso. E é precisamente aí que está o problema. Mas de qualquer maneira está correta a segunda forma normal. Eu, sabendo o livro, tenho que saber qual é a sede daquela editora. Porque sei qual é a editora. Portanto, está na segunda forma normal. No entanto, temos aqui problemas, que é semelhante. Tenho aqui as duas linhas assinaladas, nada me impede de pegar numa delas e alterar a editora. Desculpa, a cidade. E então teríamos livros para a mesma editora, mas cuja sede diria que era em sítios diferentes. Certo? Reparem que é um erro, só que o meu modelo não me impede de fazer esse erro. E devia poder. Como é que nós resolvemos isso? Mais uma vez, uma tabela vai se dividir em duas. E já estou mesmo a ver quais são. Uma vai ter o ID do livro com a editora, com o ID de editora, e a outra vai ter o ID de editora com o ID de cidade. Cá está. Estas tabelas já estão na terceira forma normal. Porquê? Podemos ver. Então, para estar na terceira forma normal, tem que estar na segunda forma normal e cada coluna não chave só pode depender da chave, que era o problema que ali tínhamos. Era uma coluna não chave, que era, eu vou voltar atrás, que era o ID da cidade, que não depende só da chave, também depende de outra coluna. Certo? É tal coisa, eu sabendo a editora, tenho que saber qual é a cidade. Certo? E então, para estar na terceira forma normal, tem que estar na primeira, na segunda, depois na terceira. Então vamos ver só mais esta vez. Então vamos ver, esta tabela está na terceira forma normal? Então vamos ver se está na primeira. Tem chave primária? Tem. Cada coluna é atómica? É. Tem grupos repetidos de coluna? Não. Então está na primeira forma normal. Cada coluna não chave depende da totalidade da chave? Sim. Aliás, é uma chave que não é composta, portanto, seria sempre sim. Aquela questão da segunda é que se temos uma chave composta que pode depender só de parte da chave, não é? Portanto, está na segunda forma normal. E só falta ver a terceira. Cada coluna não chave só depende da chave. Sim, até aqui só temos uma coluna, portanto, só depende da chave. Então está na terceira forma normal. Ok, perceberam? Então, depois há mais formas normais, mas que não me... mas que normalmente não é preciso saber. Há a quarta, a quinta, a sexta, a forma normal do vosso código.
Estas 3 formas normais são aquelas que tipicamente é preciso saber. E são 5 frasezinhas pequeninas que vocês podem aplicar à vossa tabela. Vocês pegam uma tabela e dizem: tem uma chave primária? Tem. Cada coluna é atómica? Sim. Há grupo repetido de colunas? Não. Depois tem que ver. Cada coluna numa chave depende da totalidade da chave? Só tem uma chave simples? Sim. Cada coluna numa chave só depende da chave? Tem que ver. Eu, para saber isto, só me basta saber a chave ou posso, sabendo alguma das outras, consigo obter aquele resultado? Pronto. Se cumprir isso tudo, está na terceira forma normal. Está bem? Portanto, é expectável que as vossas tabelas estejam à partida na terceira forma normal. Está bem? E acerca da normalização, aqui de uma forma muito sucinta, é isto. Tem que saber estas 5 pequenas frases, nem chega a ser uma frase, não é? Tem chave primária, tem cada coluna é atómica, não tem grupos repetidos de coluna, cada coluna não chave tem que depender da totalidade da chave e cada coluna não chave só pode depender da chave. Está bem?